nossas almas. Não é o pastor, é você mesmo, diante de Deus. Você não precisa de um mediador. Você não precisa de ninguém para chegar diante de Deus. Nós precisamos de orar e jejuar. São disciplinas de uma vida com Cristo. É o nosso alicerce, o jejum e a oração. É o princípio de tudo. A casa, quando ela vai ser construída, essa igreja, quando ela foi construída, ela precisou de uma pedra fundamental, ela precisou de todo um alicerce bem feito, porque se viesse a chuva, o vento forte, ela ia vir ruim, ela não ia suportar. E assim somos nós, homens e mulheres, diante de Deus. Nós precisamos ter um preparo, nós precisamos ter uma vida, intimidade com Deus. Eu sempre bati nessa tecla comigo mesma. Eu sempre cobrei muito de mim. Eu não aceito. Eu sempre falei para Deus, Deus, eu não aceito não ter experiências contigo. Deus, eu não aceito viver uma vida de migalhas. Eu não aceito não ter nada para falar de alguém, para alguém que precise ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu quero ter, e eu tenho tido, irmãos. Glória a Deus. Eu tenho tido muita. Se hoje, devido às suas experiências com Deus, se você fosse falar de Jesus para alguém, se você fosse pregar o evangelho para alguém, você teria bagagem suficiente da sua vida para falar de Jesus. Falar que Jesus morreu na cruz é fácil, porque quem pagou o preço foi ele. Falar que Davi venceu Golias é fácil. Mas para Davi vencer Golias, ele não foi em nome dele, foi em nome de Deus. Por isso que ele venceu. Agora e você? Você tem se preparado? Você tem se prontificado? Você tem se colocado na direção? Porque se preparar, se colocar na direção, ouvir a voz de Deus, tem que ter intimidade com Ele. Tem que estar cheia. Às vezes nós agimos por nós mesmos. Às vezes nós esquecemos de ter o caráter de Cristo, que é um coração humilde e manso. E nós queremos agir por nós mesmos. Falamos demais, cobramos demais, duvidamos demais, julgamos demais. Eu acho que ontem ou anteontem, foi uma irmã na minha casa e eu falei para ela, eu fiz um compromisso com Deus, comigo mesma, que eu não falo de mais ninguém. Porque isso é da mulher. Isso é da mulher. Eu não falo de mais ninguém. E quando eu me ver falando, eu vou calar. E eu, desde que eu tenho feito esse propósito com Deus, eu tenho passado por muitas dificuldades para me aprender a calar. Porque o evangelho se constitui em amor. É verdade. Cristo morreu na cruz foi por quê? Porque ele amou demais. E quem somos nós para julgar? O alcoólatra, o drogado, o homossexual, o ladrão, o homicida. É fácil demais julgar, né? Mas Deus não faz distinção de pecado. Seja qual for o pecado, ou você mentir, ou você julgar, ou você falar mal do irmão, ou você virar as costas para ele, é pecado do mesmo jeito. E te tira da presença de Deus. E nesses dias que eu tenho buscado, que o Senhor tem me despertado, isso serviu para mim. Tudo que eu estou falando aqui, eu não estou falando, é uma coisa que está vindo para mim. Porque a palavra de Deus, ela é corta dos dois lados. E ela está sendo para mim também. Nesses 2 meses, Deus fez muita coisa. Glória a Deus. Nesses 2 meses, Deus tem edificado muito a minha vida. Glória a Deus. Nesses 2 meses, Deus tem me mostrado quão grande é a sua glória. Oh, aleluia. Quão Jesus. grande é o seu poder. Amém. Aleluia. Já teve momentos que eu entrei num lugar da minha casa e virei para Deus e falei, Deus, eu não suporto mais. Deus, eu não aguento mais, está difícil demais
demais, está pesado demais. Porque falar com Deus, gente, não é um monólogo. Falar com Deus não é simplesmente você falar. Às vezes a gente tem que parar e ouvir o que Deus quer falar para você. A dificuldade do homem hoje em dia, na igreja, nós cristãos, é porque a gente não consegue ouvir a voz de Deus. É porque os nossos ouvidos estão entulhados de coisas do mundo e para o mundo. Nós não conseguimos escutar que o Espírito Santo fala. Às vezes você lê a Bíblia só por ler a Bíblia, porque você é crente, porque você é cristão, mas você não consegue entender. Isso aconteceu comigo várias vezes. Eu li a Bíblia, mas eu não entendia. Agora eu entendo. Glória a Deus, aleluia. Porque os meus ouvidos, eles estão abertos. Aleluia. A mulher que ora, o homem que ora, a mulher que jejuma, o homem que jejuma, ele tem um certo feeling com Deus. É verdade. Ele tem uma certa intimidade que você pode estar em qualquer lugar, em qualquer circunstância, de qualquer jeito. Você vai sentir, você vai saber discernir aquilo que não é da vontade de Deus, aquilo que não é de Deus. Você vai conhecer as pessoas de uma forma diferente. Você vai conseguir olhar e transmitir a presença de Deus. Glória a Deus. Quando você tem uma certa intimidade com Deus, tem uma certa comunhão com Deus, você não precisa falar para pregar o Evangelho. A sua vida, o seu testemunho, ele fala por si só. Glória a Deus. Eu acredito e eu creio que Deus tem grandes coisas em mim. Eu creio, Jesus. Eu acredito que Deus tem grandes propósitos em mim. Eu creio, Deus. Porque eu já passei por tantos vendavais. Eu já passei por tantas tempestades. E eu tô aqui. Glória a Deus. E Aleluia. eu tô aqui. Se Deus não fosse Deus, se Ele não tivesse milagres para concluir na minha vida, Glória a Deus. eu não estaria aqui. Tem algumas pessoas aqui que já viveram algumas coisas comigo. Tem algumas pessoas aqui que já viram a minha condição. Mas eu nunca desisti de Deus. Glória a Deus. Eu nunca fugi do que Ele tem proposto ao meu coração. Glória a Deus. E eu quero te dizer nessa noite, não fuja do seu ministério. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não fuja dos propósitos de Deus na sua vida. Amém, Jesus. Não se acovarde diante de uma situação. Glória a Deus. Não desista daquilo que Deus colocou diante de você. Glória a Tá Deus. difícil, irmão? Quem te falou que ia ser fácil? É verdade. Jesus, ele nunca falou ele nunca disse na Bíblia que a gente vive em paz. Pelo contrário, no mundo tereis aflições, mas sente bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós também vamos vencer. Glória a Deus. Esse corpo aqui, ele é só uma casca. Esse corpo aqui, ele está só se preparando para algo melhor, para o céu. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então Deus tem grandes coisas. Deus tem propósitos maravilhosos. E eu creio, eu não vou poder estar aqui amanhã. Os irmãos sabem que amanhã é dia de eu trabalhar, mas domingo eu vou estar. E Deus tem grandes propósitos na vida de todo mundo. Na vida de cada mulher que entrar aqui. Eu creio que a glória de Deus, ela vai se manifestar aqui nesse lugar. Creio, eu creio que independente da posição social, independente de quem estiver aqui, Amém, Jesus. Deus vai estar. O Espírito Santo, ele vai se revelar aqui neste lugar. Eu creio, Senhor. A glória de Deus, ela vai se manifestar aqui. Eu creio, Jesus. E voltando para aquela palavra, quando o homem foi até Mardoqueu e ele perguntou o que tinha acontecido, o que tinha havido naquele lugar, por que ele estava daquela forma, por que ele estava em praça pública, por que ele estava chorando, por que ele estava em saco e cinza, ele explicou
como os irmãos já leu, o Marco Aurélio leu, foi explicado bem. Desespero. Mardoqueu ficou desesperado. E eu lendo, estudando aquela palavra ali, Esther, ela ficou constrangida de saber que Mardoqueu estava em praça pública, do saco na cinza. Porque ela tinha se preparado durante 1 ano para chegar na presença do rei. E ela se embelezou. E ela tomou vários banhos. Ela se cuidou, ela se tratou para estar, para ter se tornado rainha. Ela foi privilegiada. Mas isso tudo já era propósito que Deus tinha na vida dela. E até então ela não sabia os propósitos de Deus na vida dela. E aí, Mardoqueu virou para aquele homem e falou para ele que ele voltasse. Ele não aceitou o que Esther tinha proposto a ele, para que ele se vestisse. Ele não aceitou. E ele voltou e falou para Esther. Contou tudo que Mardoqueu tinha falado para ele, como foi dito. E ele falou assim, que ela se posicionasse, que Esther se posicionasse. Porque se ela não se posicionasse, ela também não ia ficar, ela também ia morrer. Ela também ia sofrer as dores que os judeus iam viver. E aí, diante daquela situação, Esther pensou e jamais ela protelou. Ela falou que Mardoqueu reunisse todos os judeus e que eles orassem e jejuassem, propósito à vida dela. E ela falou que ela tomou posição. Esther tomou posição. E as suas servas iam orar e jejuar, porque ela temia chegar na presença do rei. Porque todo aquele que chegasse na presença do rei e não fosse convidado, o que ia acontecer com ela? Ela ia morrer. Mas antes que ela fosse, ela se preparou para a guerra. Ela se vestiu, ela se arrumou, ela se adornou e chegou diante do rei. Ela temeu, mas ela foi até lá. E chegando lá, o rei ficou maravilhado com o que ele viu. Mas aquilo, acho que juntou a beleza dela com os preparos que ela teve e com a presença de Deus na vida dela. Não foi só a beleza dela, foi a presença de Deus na vida dela também. E ela foi diante do rei e ele colocou o cetro e ela não morreu. E ela pediu um favor ao rei. Ela preparou um banquete para o rei, para Amã. E Amã, que tinha preparado tudo aquilo para matar os judeus, tinha preparado uma forca de 20 metros para matar Mardoqueu. Foi ele que morreu naquela forca. Porque quando Esther chamou o rei a um banquete, o rei ficou incomodado. Será que ela quer de mim, né? Ele protelou. Será que Esther quer falar comigo? E ele não conseguia dormir. E diante da insônia dele, ele pediu os servos dele que trouxesse os livros de crônicas para ele ler. E ele lembrou o bem feito de Mardoqueu. E com isso, Deus honrou Mardoqueu. O rei colocou honras diante dele. Fez com que Amã andasse em praça pública, falando que era assim que o rei fazia. Então, às vezes pode estar difícil. Às vezes, o deserto pode estar muito grande. A fila, você pode, às vezes, estar lá no final da fila. Às vezes, eu já me encontrei lá no final da fila. E eu falava assim, agora eu vou. Tem jeito mais não. Aí Deus fala assim, vai não. Como se diz, eu vou cortando a fila e eu chego lá na frente. Né? Cortei a fila. Então, Deus tem um propósito para a vida de cada um. Deus tem um ministério para o de cada um.
Deus sempre bateu nessa tecla diante do que eu estudava. Deus tem um propósito. Eu tenho um propósito. Eu tenho um Glória a Deus. ministério. Eu quero cuidar. Eu quero falar. Glória a Deus. Eu quero encher. Glória a Deus. Mas você está disposto? Não tem como você se encher da presença de Deus. Não tem como você se encher da glória de Deus sem buscar. Há um sacrifício a ser feito. Há uma disciplina a se fazer. Como que uma mulher, como que um homem vai ser cheio de Deus se ele não buscar? Aí vai lá e fala assim, a irmã está ali cheia da unção, pregando, falando estranho, está no fogo. Ô irmã, me passa a sua unção. Não tem transferência de unção. A mesa foi posta para todos. Agora, o alimento que você quer comer só depende de você. Verdade. Glória a Se Deus. você quer ser cheia, se você quer ser um crente vazio, se você quer viver aquele crente 6 horas por dia. Irmãos, não, eu acredito, eu tenho isso como regra de fé. É lógico que nós temos que ter intercessores, é lógico que nós temos que ter pessoas que você conversa, que você confia, que ora com você, que te ajudam no seu momento de fraqueza. Mas as suas lutas, quem tem que buscar, quem tem que orar e tem que chegar diante de Deus, não é ninguém a não ser você. As lutas diárias que eu passo, os problemas que eu tenho na minha casa, os problemas que eu tenho no meu trabalho, os problemas que eu tenho pessoais, ninguém pode passar isso por mim. Só eu. E não é murmurando, reclamando, que Deus vai me abençoar. É buscando. Uma coisa que eu sempre falo na minha casa: para de ser pessimista. Para de reclamar. Deus vai providenciar. Deus vai agir. Pode ter certeza. Alguns dias atrás, meu marido virou para mim e falou assim: mas eu não te entendo. O pau tá quebrando, o bicho tá pegando fogo. Você tá aí. Calma. Parece que nada te chega até você, que nada te afeta. Eu virei para ele e falei assim: não adianta. Não adianta eu orar, eu buscar e não confiar. Glória a Deus. Eu tenho que buscar, eu tenho que orar, mas eu tenho que confiar. Para que você está servindo a Deus? Isso. Se você não está confiando nele? Verdade, Deus. Para que você está buscando a Deus? Se você está jogando a saia na cabeça e saindo correndo, pelo amor de Deus, me ajuda. A única pessoa que pode te ajudar é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém mais. Verdade. Um dia eu me encontrei numa situação que o médico virou para mim e falou assim: você precisa de ir para UTI agora. Eu entrei no hospital com pneumonia, suspeita de derrame pleural, meus rins e meu intestino parou de funcionar. Eu enchei que eu fiquei empapuçada. E as minhas guerras, ninguém passou por mim. Eu passei, eu e Deus. E o médico sentou na beirada da minha cama e falou assim: vamos para a UTI, pelo amor de Deus, você vai morrer aqui. Eu falei: eu não vou. Eu não vou. Aí ele virou para mim: por que você não vai? Você é muito teimosa. Eu sou mesmo. Eu sou muito teimosa. Quando eu estou ruim, eu sou muito difícil. As minhas filhas que digam. Tanto que eu sou difícil. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu tenho. Glória a Deus. Não é a mão do homem. Não é a medicina que vai me curar. É um paliativo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pelos médicos, eu não estaria. Pelos médicos, eu não cantaria. Pelos médicos, eu não podia andar. Eu seria uma mulher acamada, deitada, esperando a morte chegar. Eu tenho um histórico médico muito grande. Eu tenho um infarto, 2 princípios de AVC, eu sou diabética, eu sou asmática, eu tenho pressão alta, eu tenho problema de coração,
Eu já dei 2 derrames no meu olho direito, não é para me enxergar no olho direito. E eu tô aqui. Glória a Deus. Será que foi o médico? E Não naquela sei. hora que o médico falou, você é muito teimosa, eu falei assim, eu sou teimosa mesmo, sabe por quê? Porque não é os seus remédios, não é a injeção que você me deu que vai fazer eu ir no banheiro, que meu rim vai voltar a funcionar, que meu intestino vai voltar a funcionar. Não é a drenagem que você está querendo fazer no meu pulmão que ele vai ser curado. O senhor não vai me furar. E eu estava com catéter no pescoço. Não é assim que eu vou ser curada. Se for para me morrer, que eu morro. Sabe por quê? Eu falei isso com um cliente minha essa semana. Glória a Porque Deus. viver para mim é Cristo. Amém. Glória a E Deus. morrer é lucro. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê que eu tenho tanta certeza que morrer para mim é lucro? Porque eu tenho intimidade com Deus. Glória a Deus. Eu tenho muita história para contar. Meu testemunho, irmãos, ele é grande. Eu só tenho 38 anos, mas eu tenho uma bagagem de uma mulher bem mais velha. Eu vim de uma família, pai e mãe, que eu estou falando, literalmente destruída. Eu conheci Jesus, eu tinha 10 anos. Minha mãe até hoje ela me dá muito trabalho, porque ela é muito custosa. Mas eu amo ela. Meu pai era um homem praticamente analfabeto, mas era muito inteligente. Muito, ele só dava conta de ensinar o nome dele. Mas era um homem muito inteligente. Só que ele usou a inteligência dele para o mal. Ele era espírita, pai de santo, dono de terreiro, e um homem muito rico. Muito rico. Tudo que você pensar dos prazeres do mundo, da riqueza que o dinheiro pode oferecer, eu conheço. Eu sei. Mas eu não troco a vida que eu tenho hoje por riqueza nenhuma. Glória a Deus. Por prazer nenhum. Eu não troco. Porque eu sou feliz. Do jeito que eu estou. Servindo a Deus. Eu sou Amém. feliz. Glória a Deus. Eu era pequenininha e eu falava para Deus, eu falava assim, Senhor, o sonho da minha vida é ter a minha casa, a minha família, minhas duas anos. Toda a vida, meu sonho foi ter 2 anos. Deus concretizou o meu sonho. Eu tenho 2 anos. E quando eu conheci Jesus, eu me apaixonei por ele. Porque eu nunca ouvi falar de Jesus. Eu tinha 10 anos. Eu morava com os meus avós. Minha avó Naura e o vô Joaquim. Nessa época, porque eu e meu pai, a gente não dava muito certo. Ele me perseguia muito e eu não conseguia entender o motivo da perseguição dele sobre mim. Eu não conseguia, ele não me aceitava dentro da casa dele. Ele me amava, eu sei que ele me amava, mas ele não me suportava. Ele não me suportava. E quando eu conheci Jesus, ele ficou doido. Ele, como diz o mundo da escola, ele virou o cabeção. Quando eu conheci Jesus. Porque aí a gente bateu de frente, nós dois. Eu conheci Jesus com 10 anos. Eu me apaixonei, não precisou de ninguém fazer o apelo para mim lá na frente aceitar Jesus. O pregador estava falando, eu levantei aqui lá na frente e falei assim, deixa eu te falar, você está falando tanto desse Jesus, como é que eu faço para me conhecer ele melhor? Eu tinha 10 anos. Ele falou, você tem que aceitar ele. Eu falei, então como é que aceita ele? O que que faz para aceitar? Eu aceitei Jesus. E minha jornada ela foi muito longa. Porque morava com os meus avós, quando meu pai descobriu que eu me tornei evangélica, ele me tirou dos meus avós, fui morar com os meus pais. Sofri uma luta muito grande por eu ter aceitado Jesus. Eu ia para a igreja escondido. Quando ele descobriu que eu estava indo para a igreja, ele passava na porta e falava assim, aí eu já tinha uns 13 anos, quando ele descobriu. Você quer ir para a igreja? Então é assim. Ele atravessava na porta e falava, você quer ir? Então você vai ter que apanhar antes de ir. E na hora que você chegar, você vai ter que apanhar de novo. E eu falava, tá bom, pode bater.
Eu apanhava para ir e apanhava para voltar. E minha mãe ficava assim, ó. Minhas irmãs só choravam. Ninguém fazia nada. E eu entrava pro quarto e dava glória a Deus. Aleluia, Jesus. E assim passou. Eu vivi muita coisa. E um certo dia eu estava na igreja. Lá no Mato Grosso, a gente morava em Ponte Lacerda. Eu estava cantando na porta na igreja, o pastor estava em pé, culto. Meu pai desceu numa caminhonete, bêbado, com 38 na cintura, bermuda, descalço. Virou para mim e falou assim: hoje eu vou te matar. E entrou dentro da igreja. Eu falei: mata? Eu nunca tive medo. Uma das coisas em que Deus me aguçou dentro de mim assim foi não ter medo. Eu não tenho medo. Ele falou: mata. E o revólver rodou e não saiu nenhuma bala. Oh, Jesus. Aí Glória a ele Deus. saiu correndo, entrou na caminhonete e foi embora. Chegou em casa e falou assim: tem alguma coisa errada com aquela menina. Nem morrer, ela não morre. Ele falou: de jeito minha mãe. Cheguei em casa, minha mãe estava lá tremendo, falou: minha filha, o que aconteceu? Eu falei: uai, mas meu pai entrou lá na igreja, ele tentou me matar, mas ele não conseguiu. A partir desse momento, ele começou a me respeitar. A partir desse momento, eu tive liberdade de ter uma Bíblia dentro da minha casa. Eu tive liberdade de orar, porque eu fingia que ia para dentro do banheiro tomar banho e orava dentro do banheiro, escondido. Eu tive liberdade. E nesses momentos, até eu estar aqui, eu tive muitos altos e baixos. Eu passei por muitos problemas. Passei por muitas dificuldades. O diabo tentou de várias formas tirar a minha vida. Ele tentou de várias formas me matar. E eu sei que ele nunca vai desistir disso. Porque eu não sou dele, eu não vivo para ele. Glória a Deus. glória a Deus. A minha Aleluia. vida é de Deus. Amém, A glória que eu Jesus. quero não é a que Glória está a com ele, Deus. mas é a que está com Deus. Glória a Deus. Então ele não vai desistir. E eu sempre falo, esses dias uma irmã minha, que está desviada, ela virou para mim e falou assim: eu não te entendo. Porque você está na igreja, você vai para o culto, você ora, você jejum, você busca, a gente vê Deus na sua vida, você vive doente. Sua casa vive doente, você vive passando por luta, por aflição. E eu estou aqui no mundo, eu não estou doente, minha vida está uma bênção. Aí eu falei: beleza, tá bom. Você sabe por quê? Eu virei para ela e deixei ela falar, falei: sabe por quê? Que eu não quero, que eu não sossego? Porque você já está no mundo, você já é dele. Se você não se consertar, você vai para o inferno. Eu não aliso ninguém. Eu acho que Deus me deu um ministério, uma palavra para mim não alisar ninguém. Então, te agradou ou não, irmão? Importa que é a glória de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. E eu estou lutando para ir para o céu. Estou pelejando com a minha casa, com a minha família, com os meus. É por isso que eu estou passando por isso. Glória a Deus. É por isso que eu estou passando por tanta luta. É por isso que eu estou passando por tanta tribulação. Mas eu não vou desistir. Glória a E Deus. você? E você? Na hora que se achar na luta, na tribulação, quem que você vai pedir socorro? Ah, eu vou pedir socorro para Deus. Você está apta? Você tem intimidade com Ele? Para Ele te ouvir? Você já procurou saber o que é Deus? Qual é a sua essência? Deus, Ele ama. Realmente Ele ama o pecador. Mas Ele não ama o pecado. Irmãos, e viver para Deus, viver para Cristo e viver no mundo é uma questão de escolha. E quando nós plantamos, quando nós vivemos para Deus, nós estamos plantando. Nós vamos colher frutos bons. Eu creio, Senhor. E quando nós estamos no mundo e vivendo para o mundo, do jeito que o mundo quer, nós vamos ter uma colheita também. Verdade. E às vezes essa colheita é muito amarga. Os frutos não são bons. Às vezes dói muito. E às vezes não adianta, Deus esqueceu de mim. Deus nunca esqueceu de ninguém. Deus nunca desistiu de ninguém.
Somos nós que desistimos de nós mesmos. É verdade. Somos nós que às vezes cometemos atrocidades diante de Deus. Somos nós que às vezes cometemos abominações diante dos olhos de Deus. Às vezes, as nossas atitudes cheiram mal a narina de Deus. Às vezes, o que nós fazemos aborrece o Espírito Santo. Mas também, da mesma forma, o Espírito Santo, ele nos ama. Ele nos atrai, ele nos enche, Glória a Deus. ele nos faz transbordar e ver a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O que eu tenho para dizer para você essa noite, homens e mulheres, servir a Deus não é fácil. Engana-se o homem e a mulher que acha que servir a Deus é fácil. Não, aceitei Jesus, vou para a igreja, pronto, estou salvo. Não. Isso é viver em meio a uma sociedade. Isso é querer viver em um lugar agradável. Servir a Deus, o caminho ele é cheio de espinho. Dói. Às vezes, para a gente crescer, precisa doer. Mas é bom. Crescer é bom. É verdade. De 2 meses para cá, eu tenho crescido tanto. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho visto tanto mover de Deus na minha vida e da minha família. Que eu tenho, assim, parece que eu aceitei Jesus anteontem e eu estou no primeiro amor. Oh, glória. Amém. E tudo que eu quero é buscar a glória de Deus. Aleluia, As Jesus. coisas do mundo, as coisas, os prazeres da carne, eles não me atraem. Eles nunca me atraíram. Eles não me atraem. Eu quero dizer para você nessa noite: tenha experiências com Deus. Glória a Deus. Aleluia, Viva Jesus. a vida de Deus. Glória a E Deus. você vai ter o favor de Deus. Amém, Jesus. Glória O a Espírito Deus. Santo, ele nos envolve, ele nos enche. Hoje, o que mais tem dentro das igrejas são crentes, velhos crentes, que não conhecem o batismo com o Espírito Santo. Hoje, o que mais tem dentro de uma igreja são pessoas vazias. Uhum. Hoje, o que mais tem dentro de uma igreja são cascas. É só uma casca. Por dentro está podre. Eu não quero ser assim. Glória a Deus. Eu não pretendo ser assim. Verdade. Nós temos que ser luz. Oh, Nós glória temos a que Deus. ser sal. Aleluia, Jesus. Nós temos que refletir Verdade. a glória de Deus. Glória a Amém. Deus. Estar Amém, aqui na igreja, Jesus. vir aos cultos, Amém, conviver com os Jesus. irmãos, é uma extensão do que você é lá na sua casa. É verdade, verdade. Deus. Oh, Não adianta você ser um bom crente aqui na igreja e ser uma péssima mãe na sua casa, ser uma péssima mulher na sua casa, ser um péssimo filho, verdade. ser um péssimo marido. Não adianta. Isso é coisas de pessoas que estão vazias de Deus. Isso são pessoas que não têm experiências com Deus. Verdade. São pessoas que não podem dizer as maravilhas de Deus. Deus, ele não deixou de curar. Deus, ele não deixou de libertar. Verdade. Deus, ele não deixou de salvar. Glória a Deus. Deus, ele não deixou de libertar o endemoniado. Não. Somos nós Verdade. culpados disso. Glória a Porque Deus. nós não nos preparamos. Verdade. Porque nós não nos entramos na posição de Deus. Como que Deus vai usar? Ele usa quem ele quer. Mas como que Deus vai usar uma pessoa vazia dele? É verdade. Não tem como. Não tem jeito. Nós temos que entrar na brecha, na posição. Somos soldados preparados para uma guerra. É verdade. Agora basta você quiser estar lá na fila, lá no fundo,